Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Agora era a hora de você falar assim, boa noite também. Boa noite, gente, boa noite. Fala, Cíntia, agora. Boa noite. Caramba, eu aqui todo empolgado, boa noite e tal. Acontece aqui, é assim mesmo. Bem, como você pode ver, estamos aqui com a Cíntia, não é a primeira vez que ela vem aqui. A gente estava rindo há alguns minutos atrás, né? Que ela estava reclamando que ela veio poucas vezes e tal. Muito bem. Você que aí nos acompanha na Academia da Alma, durante o ano de 2024, nós estamos falando da construção de uma maravilhosa e boa vida. E se tem uma coisa que eu aprendi, Cíntia, é que isso não é um processo fácil. Nunca é pronto, nem é de uma hora para outra. E que cada dia que passa é extremamente importante. Gente, isso ficou tão bonito, poético. Depois até você volta para ouvir de novo. Porque, assim, às vezes a gente espera muita coisa, né? A gente, de alguma forma, pede, Senhor, me ajuda. E eu não vejo o que é a minha responsabilidade. Acabo esperando mais de Deus do que de mim. Não que você vai fazer coisas e Deus não vai fazer, né? O que eu quis dizer é que às vezes você quer passar as suas responsabilidades para Deus. Estou falando isso de forma geral. E nessa construção da maravilhosa boa vida, nós falamos de vários desafios que são apresentados pelo Senhor ali no Sermão do Monte. Então, nós estamos falando desse aspecto ligado à avareza. Então, nós começamos a analisar Mateus 6, falamos de ansiedade, falamos de vários aspectos, falamos de buscar o reino e hoje nós vamos falar sobre um dia de cada vez, porque é Mateus 6,34. Uhum. Não é isso? É. Ela olhou com tanta dúvida assim, foi meu Deus, passei o roteiro certinho. Mateus 6,34. Muito bem. Ela querendo matar o pastor do coração agora. A ansiedade foi lá em cima agora. Muito bem. Então, Mateus 6,34. Abra sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos falar sobre o dia de amanhã. Um dia de cada vez. Certo? Certíssimo. Um dia de cada vez. Antes da leitura da Bíblia, vamos orar? Feche seus olhos aí. Maravilhoso e bom Deus, obrigado por Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude na leitura da Tua Palavra e que ela fique gravada no nosso coração. Dá-nos espírito quebrantado, espírito sensível à Tua voz. Ajuda-nos a ser moldados por Ti. Que o Senhor dirija as nossas palavras, que cada uma delas glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 6,34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o dia de amanhã é uma questão que está ligada a um aspecto maior no contexto aqui, porque Jesus está falando de a gente não ficar preocupado com o que comer e vestir. A gente já teve várias conversas, eu tive uma conversa com o Gabriel, falando dessa questão de ansiedade, de ter coisas, porque a avareza, ela acaba criando esse aspecto de defensivo, porque se eu tenho recursos, geralmente eu não me preocupo, entendeu? Quem se preocupa é quem não tem, né? Certo? Não é isso? Certo. Quem tem não se preocupa. Ah, se eu perder, mas eu tenho outra conta no outro banco, eu tenho outra aplicação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho ações, eu tenho... E as pessoas têm. Nós falamos de uma forma de combater essa avareza, é a perspectiva de buscar o reino. Foi a conversa que eu tive com a Rosinha, com a primeira dama. E hoje nós chegamos no dia de amanhã. Embora tudo esteja no mesmo contexto, eu entendo que são expressões bem fortes que a gente consegue trabalhar em partes. Então vamos lá, dona Cíntia. Primeiro, você é uma pessoa que faz planos?
E se faz, a pergunta é assim, eles são a curto prazo, médio prazo, longo prazo? Como é que é planos e Cíntia? Ele me colocou no pior dia possível para falar. Eu tava até zoando isso dele. Não faça isso com seu pastor, tá? No geral, eu acho que é natural a gente formar planos para a vida, né? Só que a gente tem a tendência a colocar o plano como uma coisa muito distante. E aí, uma certa vez, um certo pastor conversando comigo, sabe? Ele me perguntou, tá, você tem esse plano, mas... Você tem esse sonho. Tá. Eu tô aqui tendo uma palavra. Mas quais são as pequenas metas que você estabeleceu para alcançar esse sonho? E essa é uma pergunta que eu nunca tinha feito. Esse planejamento eu nunca tinha feito. A pergunta que eu quero saber é se você respondeu depois disso. Ela nunca mais voltou ao gabinete, para ficar claro. Tá? Depois disso, me deixou muito claro que não é necessário você criar meios para que um projeto realmente saia, né, da sua cabecinha para poder ser realizado. Em metas possíveis. Alcançáveis. E tudo mais. Lógico, né? Não foi só uma única conversa que gerou essa mudança, né? Para quem talvez não tenha pegado isso em outras academias da alma, mas eu faço acompanhamento com a Isadora, que é a psicóloga aqui do IPPC. E ela me ajudou nesse processo de criar pequenas metas e enxergar essas pequenas metas para conseguir... Duas pessoas inteligentes. Esse pastor que você falou é psicólogo. Duas pessoas extremamente inteligentes, verdade. E eu acho que isso é extremamente importante. A gente conseguir visualizar um futuro, um objetivo e conseguir realmente administrar isso e enxergar os avanços aos poucos para também não desistir, né, no meio do caminho. Porque quando você coloca uma meta muito alta, segundo esse pastor me ensinou, você fica frustrado. Você fica muito frustrado e acaba desistindo. Joga tudo pro alto, né? Por exemplo, assim, eu acho muito engraçado quando a gente começa a mentoria com pastores, que tem 3 pilares para os pastores. Vida com Deus, o pilar de busca de conhecimento, porque nós somos pastores, a gente tem que ler, então os pastores têm que ler 30 páginas por dia, e a atividade física. E eu sempre falo a mesma coisa para todos eles, escolhe um e comece. Eu recomendo a vida devocional, mas pode ser que a sua saúde esteja em muito risco, que você precise começar por essa aqui, né? Não que ele não vai fazer vida devocional, mas o foco é acertar mais essa aqui. Todos eles dizem pra mim, eu vou começar os 3. Aí eu falo assim, cara, eu te dou um mês. Dá um mês por quê? Pra você desistir. Você não vai conseguir. Não, você lidou com outras pessoas, Fábio. Eu sou uma pessoa determinada. Ele falou assim, meu Deus, ele nem se conhece. Ninguém consegue fazer isso. Eu falo porque eu já tentei também. A gente não consegue, porque metas muito altas. Então, faz uma coisa, depois faz outra, e assim, vários passos constroem uma caminhada. Agora, o cara quer começar de 0 a 100, só Ferrari faz isso, né? Mas a Cíntia, tá fazendo planos? Sim. Tá conseguindo? A curto prazo, a médio ou a longo prazo? E até se você explica, né? Estou fazendo plano para mês, para ano. Então, a longo prazo, né? O que eu consigo planejar hoje, depois de muitas mudanças, até 5 anos. Para mim, isso é longo prazo. É longo prazo. Tem gente que consegue planejar para 15 anos. Eu fiz para 20 já, mas desisti. Não, eu trabalhei com um gerente em que ele não estava casado, mas ele planejou quando ele ia ter cada filho, quando ele ia se mudar, e ele está cumprindo. O plano deles 15 anos até agora está dando certo. Eu só consigo até 5. Fazer planos é difícil, é desafiador, porque você não pode trabalhar com sonho, né? Não é aquela coisa, eu quero ser astronauta. Não,
eu tenho condições de ser astronauta, eu tenho um desvio na coluna. Então, não é questão de plano, né? Você precisa de um milagre antes, né? Às vezes as pessoas trabalham com sonhos, e sonhos que são extremamente surreais, não faz sentido. Bem, outra perguntinha para você. Fazer planos é uma coisa que cabe na vida do crente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem uma onda aí não, eu sou guiado pelo Espírito. E eu acredito no ser guiado pelo Espírito, eu não desacredito. Eu desacredito nessa fala, da forma como ela é falada, porque é como se fazer planos estivesse tudo na minha mão e não na mão também de Deus. O que você acha? A gente deve fazer plano, não deve fazer plano? Vamos começar pelo princípio bíblico de que Deus faz planos. Ou eu tô errada? Não, vai mais aí. Tá. Explica aí, eu não sei aonde você quer chegar, posso defender uma heresia aqui. Abra a sua heresia para eu achar que não é heresia. Vai. Deus planejou a construção da arca, certo? Sim. Deus planejou a construção da tenda e do tabernáculo. Tô contigo, tô acompanhando, tô concordando. Deus planejou que José fosse a pessoa que interpretaria os sonhos de Faraó e que se tornaria governador. Deus tem plano, já me convenceu. Tá. Deus tem planos, Deus planejou a nossa salvação. Então, não foi fazendo aleatoriamente. Não foi pego de surpresa. Caramba, o Adão pegou o fruto, meu Deus. Não, ele falando com ele mesmo, né? Meu eu. Meu eu, caramba. E agora, o que eu faço? Vou ter que inventar alguma saída, né? Então, ele não foi pego de surpresa. E aí vem essa desconstrução do como assim você não vai fazer planos? Se até Deus faz, por que a gente não vai fazer? Tem Um argumento, hein? Você está ouvindo, né? O pessoal da Academia da Alma aí. Tem uma pequena diferença entre você fazer planos e você querer tirar das mãos de Deus o controle de tudo. Uma pequena diferença aí. Fazer planos é se preparar para o futuro, né? Você fazer o plano de casar e você ir estabelecendo metas de guardar dinheiro para tal e tal coisa, ir fazendo metas de para quando vou noivar, para quando, né, vou de fato fazer. Isso é fazer planos. Pode ser que dentro desse período vocês se separem? Pode ser. Pode ser. Não se fala separar. Pode ser que a sua esposa morra. Eu ia falar isso em seguida. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Mas aí já é a parte que cabe a Deus. Deus sobre o controle de todas as coisas. Por isso que eu gosto do morra, porque o divórcio não era de Deus, né? Assim. Não, se separe antes de casar. Eu ainda estou falando da preparação para o casamento. Entendi. Mas aí é que tá, às vezes a gente confunde o fazer planos com ter o controle sobre todas as coisas. Até me fez lembrar que, só um parênteses, Provérbios 16:1, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É bem isso mesmo. Só corroborando com você. Não, sim. Tem uma coisa interessante, por exemplo, eu citei o exemplo de José. Estava dentro dos planos de Deus que ele fizesse, né, a interpretação do sonho e se tornasse governador. Mas ele foi com todo o defeito humano dele e contou certas coisas que ele não era interessante as pessoas saberem. Então isso fez com que todo o planejamento de Deus, talvez se estou especulando, tá, gente? Posso estar falando heresia agora. Mas você está falando de que situação? Isso eu não peguei. Ele contou o sonho antes, certo? Ele contou que as estrelas para a família. Ah, tá, ali quando ele está indo em casa, né? Porque você falou do governador, eu pensei que ele estava falando lá do ponto. Não, você está falando antes. Antes de sair de ainda, casa. Por imaturidade, por falta de experiência, ele Pode contou... ter sido por orgulho, por soberba. A motivação pode ser muita, né? Mas ele contou o sonho e fez com que toda a jornada até lá fosse completamente diferente, talvez, do que
se ele tivesse ficado quieto e esperado só acontecer, vamos dizer assim. Mas mudou o plano de Deus? Não. E aí é que entra o controle de Deus. Você pode chegar de diversas formas ao que Deus, ao estado que Deus colocou ali para você. A forma como você vai chegar lá vai mudar de acordo com a sua ansiedade, com a sua preparação para chegar até lá. Entendi. Não, legal. Eu caminho com você essa ideia de fazer planos. Né? Às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. Então, eu sempre tenho que pensar. Deus me deu inteligência. Aí entra até na outra questão já. Biblicamente falando. Vamos pensar algum personagem. Você lembra de algum personagem que fazia planos? Se é positivo ou negativo? Eu gosto sempre de usar, quando você pensa em alguém, eu gosto sempre de usar o Paulo. Porque o que aconteceu com Paulo? Ele tinha um chamado para levar o evangelho para os gentios. Então, o que ele decidiu fazer? Ele abriu um mapa onde tem gentio, no mundo todo, só não tem Jerusalém. Aí, qual é a estratégia de Paulo? Vou viajar o mundo todo. E aí, chega em determinado momento, ele quer ir na direção da Espanha. O Espírito tem que aparecer e dizer assim, não vai. Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? É a visão que ele tem. E eu sempre digo isso para as pessoas. Paulo, ele tinha o chamado de Deus para pregar. Então, ele pregou, e é o que a gente tem que fazer. Porque tem gente que fala assim, não, se Deus não me mostrar, eu não faço. Tá, mas ele já mostrou o que ele quer, é só fazer, ué. Não, mas ele precisa me mostrar o local e a hora. Ué, mas você precisa de inteligência para quê, então? Né? A gente tem que entender que Deus nos deu inteligência, então a gente planeja, eu vou de barco, vou de carro, é perigoso por ali tem leão. Então, racionalmente, não, ali tem leão, não vou por ali tem cobra eu lido bem, vou lidar com as cobras, não com o leão. Não, eu não vou a pé, eu vou de barco, não tinha avião, vou de cavalo, eu vou escolher o que eu vou, a inteligência é minha. E aí Deus, todos esses lugares que você pregou fazia parte da minha vontade, mas agora eu quero que você vá para outro lugar, não quero que você vá para lá não. E ele nunca chegou à Espanha. Então, para mim, biblicamente, um exemplo de uma pessoa que planejou a ação, para onde ir, para onde vai, a viagem, mandou um, mandou outro pastor, mandou Timóteo, mandou Tito, mandou não sei quem, e ele vai assim o tempo todo. Ele é o cara do planejamento. Eu gosto do apóstolo Paulo, vejo assim. Eu consigo pensar em dois exemplos diferentes, né? A gente tem um exemplo positivo, por exemplo, Daniel. Daniel planejou ter uma vida consagrada a Deus. Ele tinha na vida diária dele horas específicas para orar. Ele se empenhava em estudar. Então, quando as coisas ficaram muito ruins, ele estava com a vida completamente consagrada em Deus. E aí a confiança dele em Deus estava completamente estabelecida. Né? Então, ele não teve dificuldade com lidar com todas as mudanças porque ele estava completamente convicto, porque ele tinha uma vida totalmente consagrado a Deus. E ele foi conselheiro do imperador, né? Do Império Babilônico. Então ele não chutava as coisas. E aí, por exemplo, a gente estava até falando aqui de Jonas, né? Foi antes da gravação, eu acho. Mas Jonas, ele planejou não cumprir os planos de Deus para a vida dele. Ele tinha outros planos. Deus tinha um plano, ele tinha outro. Ele literalmente pegou o plano de Deus e falou assim, não gostei. Vou ir pro outro lado, oposto. E aí... Ele podia ter decidido ficar, né? Não sei porque ele decidiu ir para outro lugar. Era só falar assim, não vou. Né? Aí Deus falou assim, tá bom. Você vai fazer o que eu quero de qualquer jeito. E no final das contas, os planos de Deus ainda continuaram se cumprindo. A diferença é que ele teve muito mais, eu posso dizer, um caminho muito mais
desgostoso até lá. Eu acho mais doloroso, eu costumo dizer. Mais doloroso. Eu acho assim, quando a gente é obediente, a gente sofre menos. Quando a gente não é obediente, a gente vai fazer o que Deus quer. E vai ser mais doloroso, porque você vai contra a vontade, você vai resmungando, mas você vai. Entendeu? O Moisés, Deus não abriu a opção dele não ir para o Egito. Ele falou, poxa, eu sou pesado de língua. Tá, eu arrumo o teu irmão. Ah, mas vão perguntar, quem me mandou? Eu sou. Tá, mas se ninguém acreditar, pega a tua vara aí, joga aí. Aí virou uma cobra, tá satisfeito? Não tem opção de, poxa, tá bom, vou pensar em outra pessoa, tá, Moisés? Legal falar contigo. Não, ele tem que ir. Das duas, uma. Ou ele vai, ou ele vai. Ou ele vai feliz, Deus mandou, ou ele vai, poxa, Deus mandou, tem que ir, não tem jeito. E percebe, né, a pressão que ele recebeu. 600 mil homens saíram do Egito. Eu sempre faço a conta assim, 2 milhões de pessoas, fácil, né? 2 milhões de pessoas, fácil. Só cada marido com uma mulher já deu 1.200. Cada um tinha um filho, 1.800. Um filho é na nossa época, né? Naquela época é de 6 para cima. Então, passou muito de 2 milhões. E ele não tem opção, todo mundo pressiona ele. E ele tem que ir. Então, para mim, é essa coisa. A gente tem que obedecer o plano que Deus estabeleceu. Mas tem uma questão agora vamos entrar no texto, né? O planejamento, ele mexe muito com o dia de amanhã. E o texto fala para não se inquietar com o dia de amanhã. Então, eu queria saber assim, qual a diferença que a gente pode já ir estabelecendo entre fiquei inquieto com o dia de amanhã ou estou planejando o dia de amanhã? É sutil, é fácil perceber essa diferença? Na verdade, para uma pessoa ansiosa, e aí eu digo com... Quem é ansioso? Eu? Eu. Ah, tá. Para uma pessoa que, por experiência, prova, tem que tratar isso. Aliás, eu até me lembro de um momento que você virou para mim e falou assim, Cíntia, você confia em Deus? E aí eu fiquei aqui... Uma boa pergunta. Eu saio com as perguntas muito boas. Eu fiquei com aquilo martelando quase um mês na minha cabeça. Tive que fazer mais de um devocional por causa 6 disso. meses de terapia que você tem que gastar dinheiro. Nossa, mãe! E aí? Nossa, sua, né? Minha mãe tá lá em casa assistindo. Pode te falar, seu besta. Tem a profundidade da pergunta é que se a gente confia em Deus, não importa o que aconteça, a gente confia que a vontade dele é melhor do que o nosso planejamento. Uhum. E que mesmo as coisas ruins que podem ter surgido aí no meio do caminho, pode até ter sido para evitar coisas piores. Uhum. Ou simplesmente porque você precisava aprender algo a partir daquilo. Uhum. E no final das contas, isso é muita confiança. Tá, mas vamos lá. Você foi pela linha da confiança aí, mas aí eu ainda... Mas tem uma grande diferença entre você planejar... E ficar inquieto. E ficar inquieto. Por quê? O pensamento ansioso, ele funciona de uma forma bem interessante. Uma pessoa que... Senti agora uma explicação técnica, agora. Aí vai cortar meu raciocínio. Uma pessoa que tem a vida planejada, um senhor das planilhas, por exemplo, é uma pessoa que se prepara não só para o futuro, mas, por exemplo, uma pessoa que guarda dinheiro para uma eventualidade, algum problema que surgir, é uma pessoa que está se preparando. Normal. É normal se preparar para problemas que possam surgir. Agora, quando entra a ansiedade, você planeja algo, você pensa em todas as formas daquilo dar errado, e aí, ao invés de você continuar com o plano para o próximo passo, você se torturou tanto com todas as formas de dar errado, que você às vezes até trava, para ali,
e fica sofrendo por antecipação de tudo que pode dar errado, sendo que você nem continuou para saber se alguma coisa realmente vai acontecer. Entendi. Eu tenho uma... Eu acho que é mais ou menos a mesma forma que você está pensando, mas talvez ela seja uma forma mais emocional de explicar isso. O planejamento, para mim, ele não tem sentimento. Eu olho para o dia de amanhã, mas eu estou olhando do hoje. Eu olho para amanhã. E eu fico olhando assim, amanhã. Aí o amanhã é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu estou olhando para o amanhã, mas eu estou olhando do hoje, né? Mas em momento nenhum eu trago o amanhã para hoje. Ele é só um planejamento. É alguém que está com um binóculo assim, olhando, né? Como é que é o nome daquele negócio de marinheiro? Luneta? Acho que é. Que o cara olha assim, vi uma ilha, avistei uma ilha. Deve ser isso, se não for é parecido. Isso aí. Você responda aí no chat, por favor. Procura no Google aí. Eu estou olhando para amanhã. A inquietação é trazer o amanhã para hoje. Então, vamos lá. Diferença prática. Imagine que eu estou com um problema na vesícula e eu tenho que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia vou ter que fazer daqui a 6 meses. Então, se eu sei que eu vou fazer cirurgia, é tudo hipotético, tá, irmão? Vou fazer cirurgia de vesícula, porque senão os irmãos vão assim, não, eu operei vesícula, não precisa de nada disso. É hipotético. Na minha cirurgia de vesícula, eu vou ter que ficar 3 semanas parado. Não vou conseguir trabalhar. Então, eu tenho 6 meses para me preparar para a chegada desse dia. Eu olho lá para frente, mas assim, caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu vou, ao longo do tempo, olhando para frente para o tempo que eu tenho e trabalhando e planejando. A pessoa que tem a inquietação com a cirurgia, ela começa a sofrer hoje. Meu Deus, como é que eu vou ficar 3 semanas parado? Meu Deus, eu trabalho por diária. Meu Deus, eu vou passar fome. Então e aí, porque ela fica muito preocupada, ela trava hoje. Ela começa a sentir cólica da vesícula hoje. Mesmo o médico tendo falado que é daqui a 6 meses. Então é muito comum, eu sei disso, porque assim, eu tenho 3 hérnias cervical, na cervical. É isso que tem provocado dor no meu ombro. E é muito interessante que quando eu fui ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta é muito meu amigo. E ele falou assim, cara, você não devia ter feito a tomografia. Eu falei, por que não? A ressonância. Mas por que não? Ele falou, não, cara, porque as pessoas têm crise de sintoma depois que fazem um exame. Aí eu falei, cara, mentira, por que eu não tive isso? Assim, eu entrei rindo, saí rindo, para mim tanto faz. Eu agora só sabia o que eu tinha e justificava as dores, né? Passa de um lado para o outro. Bem, aí eu fui ver um vídeo que ele mandou. Como as pessoas desenvolvem sintomas a partir do momento que faz um exame. Então, por exemplo, você está boazinha da Silva. Aí a Cíntia foi no médico, o médico resolveu fazer uma ultra. Aí descobriu assim, seu pâncreas já era, hein? A partir daquele momento você tem azia, tem refluxo, tem todos os sintomas que ele falou que você deveria ter, você tem, porque a sua cabeça mexeu. Então a gente é extremamente impactado por essa relação de tempo. Ela gera ansiedade. Então, para mim, a inquietação é você trazer o dia de amanhã para hoje, emocionalmente falando, né? Então, eu lido muito bem com planejamento porque eu olho para o futuro e eu não tenho nenhum sentimento. Nenhum. Assim, nem de alegria, nem de expectativa. Eu só olho para ele porque eu acho que eu tenho que olhar para ele. E o meu trabalho exige isso, né? Então, por exemplo, assim, a gente está aqui na Academia da Alma em 2024. Eu acabei de ter uma reunião para a Academia da Alma em 2025. Ah, nós estamos em outubro. Então, eu tenho que olhar para frente. Por quê? Tem o período de férias, tem a pausa, eu tenho um período que eu tenho que planejar os roteiros, os temas. Então, olhar para frente, para mim, é muito comum. Mas sentimento, zero. Assim, é um planejamento.
Essa para mim é a diferença. Fez sentido? Sim, é basicamente o que eu falei, só que você falou de uma forma prática. Por isso que eu falei que eu acho que era igual o que você falou. Mas você é muito técnica, né? Depois você ficou tratando suas ansiedades, você ficou muito técnica. Bem, Jesus falou que o amanhã trará os seus cuidados. Ele falou assim, ó, não se preocupe, né? Não se inquiete com o dia de amanhã, porque inquietação é não se preocupar, né? Não tem ansiedade, pois o amanhã trará os seus cuidados. Perguntinha, mas se eu sei que algo vai acontecer amanhã, não é melhor evitar hoje? Perguntinha técnica para você, agora é contigo. Vou te ajudar nessa. Ai, meu Deus. Já que é para prática, então vamos lá. Eu trabalho com vendas. No início, eu literalmente levava para casa todas as coisas que eu tinha para resolver na cabeça, né? Uhum. E o meu trabalho, tipo assim, minha venda não acaba quando eu atendo o cliente, né? O pós-venda é bem pior. Que tem toda a questão de adaptação, enfim, não vem ao caso. Mas todos os problemas que eu tinha para resolver... Foi o momento só que ela abriu o coração. Todos os problemas que eu tinha para resolver, eu ficava, não, mas eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que fazer isso, e aquele cliente vai dar um piti, e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pedir favor. Às vezes eu nem dormia direito pensando no problema que eu tinha que resolver no dia seguinte. Completamente angustiada por uma coisa que talvez fosse acontecer no dia seguinte. Começou a gerar probabilidades. Probabilidades assim... E se o fulano falar isso, mas se ele falar isso eu tenho essa resposta, se ele falar aquilo eu tenho outra resposta. Todos os cenários desenhados na sua cabeça. Exatamente. Deu algum resultado a partir de todas essas especulações? Não. Só não perdi dormiu. o sono, né? E aí chegava no dia seguinte, normalmente, metade das coisas que eu pensei eu não tinha que fazer. Por quê? Porque, na verdade, eu estava sofrendo por um problema de amanhã que não tinha solução naquele dia, só tinha como resolver no dia seguinte. Então você tem que dizer para sua cabecinha. Não pense nisso agora. Então, assim, aprender que o que não tem como solucionar hoje não vale a pena ficar remoendo na sua cabeça, só gera um outro problema que não tem nada a ver com isso, é uma das coisas, assim, mais difíceis, não vou mentir, mas é uma das coisas mais corretas. Se, vamos dizer, casal, por exemplo, que está esperando o bebê. Não, mas e se o plano de saúde não funcionar? E se não der tempo de chegar na maternidade? E se não der tempo de... E se a doutora... E se a criança ficar internada e... Você só tem como planejar até o nascimento. O que vai acontecer depois do nascimento? Está totalmente fora do seu controle. Depois eu conto um testemunho. É óbvio que tem coisas que dá pra gente se preparar. Mas eu literalmente sofrer por causa das probabilidades, sendo que eu só vou poder resolver quando realmente aparecer. Mas não é perigoso você ter uma atitude procrastinadora? Porque tem gente que já gosta de empurrar as coisas que deveria fazer hoje. Então, tem gente que antecipa, eu sou esse, né? Eu trago de amanhã para hoje, para resolver hoje, porque aí amanhã eu já posso resolver o dia depois da manhã. Mas tem gente que fala assim, não, vai resolver isso amanhã. Jesus falou para deixar para o dia de amanhã. Mas na verdade ele só está empurrando. Mas na verdade esse problema é de hoje, não é de amanhã. Sim, sim. Então, não tem uma linha que é de verdade perigosa aí, de o ansioso justificar e trazer para hoje, e o procrastinador justificar e empurrar para amanhã? Sim, tem uma linha muito perigosa. Do eu sofrer antes de acontecer e eu continuar sofrendo porque o negócio está ali e eu não me movo para resolver a situação. E aí você usa até a desculpa do não, mas Deus vai dar uma solução. Deus não vai dar uma solução em algo que você pode solucionar e não está se movendo para fazer. Esse é um alerta.
eu estou com um problema de saúde e o médico mandou eu fazer dieta, caminhada e eu não mudei minha alimentação, não comecei a caminhada, mas Deus vai me curar. Deus deu inteligência ao médico para chegar e dizer o que você precisa fazer para mudar. Deus vai fazer um milagre? Pode até fazer. Mas qual é a sua parte no milagre que ele vai fazer? Tem uma coisa interessante que uma vez eu vi, que é algo desse tipo, que eu não lembro palavra por palavra mas a sua ação demonstra muito mais a sua fé no agir de Deus do que você ficar parado sem fazer nada. A fé é literalmente colocar em ação sem saber o que pode acontecer depois. Moisés diante do Mar Vermelho, orando, Senhor, o que eu faço? Ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Só tinha um mar diante do povo, né? Mas aí ele abriu o mar. Se o povo não passar, aí já não é com Deus. Então, mas aí ele só abriu depois que o povo marchou. É assim que o texto diz. Isso é que me dá a crise, né? Porque o povo parou, ele diz, marcha. E aí quando o povo marcha, é que ele abre o mar. Ele não abre antes, para passar por ali. É apavorante. Mas é uma atitude de fé, por isso eu estou falando, né? É literalmente, a fé está no você agir já acreditando que Deus vai fazer. Então a gente precisa ter cuidado. Essa é uma palavra para os nossos ouvintes, né? Muito cuidado para não empurrar para amanhã, justificando. E muito cuidado de não trazer do amanhã para hoje, também justificando. Então tem que vasculhar o coraçãozinho se isso não é uma preocupação. E aí a historinha que eu ia te contar é que eu atendi um casal de amigos assim, muito tempo atrás, e eles têm uma preocupação muito grande, que eles tinham feito fertilização, aí tem aquele processo de pegar lá o embrião, coloca de tanto em tanto, e aí vê se vinga, não vinga, morreu, tal, aí pega outro. E eu não vou lembrar os termos técnicos, mas já tem muito tempo essa conversa. Mas o que acontece? O medo dele era sempre assim, porque o embrião que está lá já é uma vida, né, irmãos? Por isso que às vezes a gente discute aborto na escola dominical, a pessoa fala, mas onde entra isso? Eu nunca vou matar ninguém. E esse é um tema que estava muito vivo para ele muito preocupado com a questão do aborto. E quando você faz fertilização in vitro, é assim, imagine, você fez fertilização in vitro. Eu casado com a Rosinha fez fertilização, tá lá, eu morri. Será que ela vai querer usar os embriões que estão lá congelados? E em todo o processo existe a opção do descarte. E ele pirou com isso. Morreu descarte. Descarte. Ele pirou com isso. Aí ele me mostrou, fez uma conta, pegou um papel, mostrou que tinha 8 da conta, que ia tirar, papapá. Ele estava preocupado se acontecesse uma hipótese desse, que ele não queria descartar. Eu falei assim, rapaz, a matemática é muito complicada, eu tenho problema com cálculos e com cálculos renais. Aí eu falei assim, eu não gosto de cálculos, muita conta, gosto de Excel, cálculo não, eu deixo o Excel fazer o cálculo. E aí, falei para ele assim, o que você acha de deixar na mão de Deus, assim, um plano? Você vai lá, em vez de você pegar, sobravam no final 4 óvulos, né? Falei assim, faz um teste, cara, deixa na mão de Deus. Você vai pegar os 4, tinha que botar de 2 em 2. Aí você vai pedir para Deus, Senhor, se for a tua vontade, vai nascer um. Você pega os 4 e bota de uma vez. Vai nascer quadrigêmeos. Ou vai sair 3, ou 2, ou 1, ou nenhum. E não vingou nenhum no final, né? E eu falei para ele assim, tá vendo? Assim, toda a preocupação morreu naquilo que a gente não conhecia, a vontade de Deus, né? Não era para ser, não existia vida nele. E eles ficaram muito gratos por toda essa conversa, mas a gente assume muito o lugar de Deus em determinados lugares, né? Então, eu planejo aquilo que eu não sei, aquilo que eu não sei, eu deixo nas mãos de Deus. Para mim é uma questão importante. Até para a gente caminhar para o final, tem uma questão que eu queria lhe perguntar e até trazer para os
os nossos ouvintes uma informação que eu acho que é importante. Mas assim, Cíntia está chegando no final do dia, né? Agora são 8 e pouca, você está chegando no final do dia e você fez tudo o que você planejou para hoje? E como é que você encerra seu dia? Larga para lá, pega porra para amanhã, ou o que não fez não é importante? Como é que você encerra seu dia? É interessante que quando a gente planeja, a gente tem alguns períodos de... Períodos não. Mas em alguns momentos, você se frustra com algo que não deu certo, né? Uhum. Isso é natural. Tem sempre alguma coisa que sai do que você planejou. E aí, é óbvio que, né, nesse decorrer você tem muita coisa que você acaba não fazendo porque simplesmente você só tem 24 horas, lide com isso. Mas terminar o dia quando você tinha algo importante para fazer e você não fez, fiz dentro das minhas possibilidades? Ok. O que não consegui fazer pode ser feito no outro dia? Pode. Vamos fazer no outro dia. O que eu pude fazer, o que não pude fazer e não pode ser feito em outro dia, infelizmente, como diz o ditado, que não tem solução, solucionado está. O que não tem remédio, remediado está. Porém, tem uma coisa que... E aí foi um exercício, literalmente foi um exercício que eu aprendi, né? De uma pessoa que trata a ansiedade. Uma coisa que eu passei a fazer no meu dia a dia, né? Ao invés de ficar repassando o dia inteiro na minha cabeça, me colocar num momento de silêncio, me colocar num momento em que eu faço um exercício de respiração antes de dormir, eu faço criar o hábito de ler antes de dormir, fazer atividades mais calmas para ir acalmando a mente. Mas no final das contas, o que trouxe solução, o que tem trazido solução para isso não importa, no final das contas, todos os exercícios que você faz. Eles ajudam, mas todas as coisas que eu precisei tratar até hoje, todas elas eu só achei uma solução definitiva, duradoura, colocando em oração. No final das contas, ser sincero em oração com Deus foi a única solução que realmente trouxe a tranquilidade e a resolução do problema. Eu até uma vez fiquei brincando com a Isadora. Você só faz metade do trabalho, tá? Mas é exatamente isso. A gente tem a percepção de que a gente não precisa ser tão sincero assim com Deus, né? Uhum. E quando uma coisa está sendo muito difícil, a única coisa que você tem que fazer é ser completamente sincero com Deus. Não estou aceitando, não estou conseguindo digerir isso, não estou sabendo lidar com isso, não sei como abrir mão do controle dessa forma, não sei como fazer. E se colocar diante de Deus dessa forma vai abrindo a possibilidade de Deus tratar aos poucos. E tirando esse medo de lidar com o que não deu certo, e tirando esse medo de lidar com o que pode dar certo, porque até isso gera ansiedade. Eu aprendi uma prática na liturgia das horas, né? Isso que eu queria compartilhar, não é minha ideia. Liturgia das horas é você separar momentos específicos do dia para estar em oração. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, isso é a liturgia das horas. E a liturgia do fim do dia, que é a oração do fim do dia, é a oração para mim de encerramento de expediente. Em algum momento a gente precisa parar de trabalhar.
Eu acho muito interessante porque às vezes os crentes não têm isso. Eles varam, eles entram na madrugada, eles continuam fazendo coisas, assim. Desde a dona de casa que diz assim, não, a partir desse momento eu não lavo mais louça. Não, ela não consegue lidar com isso. É preciso um momento de encerrar o expediente. Nesse momento eu digo assim, Senhor, olhando para o meu dia hoje, puxa, perdi oportunidade com aquilo, eu faço uma avaliação do meu dia com Ele. Gastei um tempo desnecessário com aquilo, estava meio cansado, não consegui pensar bem naquilo. Mas, Senhor, em tudo eu conto com a Tua graça. Então eu encerro agora o meu expediente, certo de que aquilo que eu fiz, e aquilo que eu não fiz, não é agora que eu vou fazer. Então eu deito, durmo, que eu confio no Senhor. E eu espero que amanhã eu possa corrigir os erros de hoje. Então eu peço perdão ao Senhor, porque eu errei hoje nisso. E amanhã prometo ser mais atento a isso. E é a oração de fim de dia para mim, a oração de fim de expediente. E não toco mais em assunto nenhum. Mesmo, caramba, porque senão sempre tem aquela coisa, caramba, tem uma coisa que amanhã eu vou ter que resolver cedo, vou resolver hoje para não ter que resolver amanhã cedo. No final das contas você nem descansa. Sempre tem, isso sempre vai acontecer. Então a gente precisa aprender a lidar. Um dia de cada vez, esta mensagem de hoje. Muito obrigado por sua presença aqui, dona Cíntia. É sempre bom ter a Cíntia aqui. Ela é divertida, eu gosto de conversar com ela. Bem, ela é braba também, mas ela é divertida. Bem, então vamos orar? Você ora para nós? Uhum. Senhor, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de falar do seu cuidado, de nos colocarmos como pessoas que estão dispostas a de fato aprender a te servir, a te adorar, como estar diante da tua presença. Amém. Senhor, que os medos e as ansiedades, os problemas, nada disso venha ser uma inquietação em nossas mentes, Pai, mas que nós desenvolvamos o nosso relacionamento contigo de forma que nós realmente venhamos a entregar o controle de nossas vidas a Ti. Amém. Fazer planos contando com o seu planejamento, Pai. Fazer planos pensando no que o Senhor quer para nós, Pai. Amém. Nos prepararmos, sim, porque nos prepararmos faz literalmente parte do nosso aprendizado contigo, mas ainda assim entregando cada passo e cada decisão a Ti, ó Pai. Porque o Senhor sim tem como controlar todas as coisas, tem o poder sobre todas as coisas, ó Pai. Que o nosso coração venha de fato descansar em Ti e que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida em todos os momentos para que nós não venhamos a ficar paralisados, ó Pai. Mas sim agir com fé de que o Senhor irá fazer por nós, Senhor. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua presença até aqui. Até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe.